Boa noite, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Nós estamos aqui hoje pelo YouTube das Edições Cândido para lançar o livro do Leonel Hanks, O Ator da Organicidade e a Cena Contemporânea. Esse livro foi contemplado pela Lei Aldir Blanc da Bahia e nós vamos bater um papo hoje com o Léo e também teremos alguns convidados e alguns convidados também em vídeo que conversaram com o Léo para falar um pouquinho sobre os temas que o Leonel desenvolve em seu livro. Bom, o Ator da Organicidade e a Cena Contemporânea está à venda, está disponível no site da Edições Cândido, então ediçõescândido.com, é fácil localizar, está dentro da coleção Teatro que se lê, então quem ainda não adquiriu o livro pode ir lá, o livro está com valor especial para esse período de pré-venda, para esse período de lançamento. Então eu vou trazer o Leonel para conversar um pouquinho com a gente, paciência, porque nós estamos fazendo esse lançamento online, e, então todos os problemas podem acontecer, a gente espera que não aconteça, mas espero que esse papo seja bem bacana para nós aproveitarmos muito. Oi, Léo! Olá, Jean, boa noite. Boa noite, pessoas que vieram aqui ver a gente, né? Boa noite para quem veio assistir agora, boa noite para quem vai assistir depois, porque vai ficar disponível pelo YouTube também. Também. Léo, em primeiro lugar, agradecer a você pela confiança em fazer o seu livro com a Cândido. Realmente uma honra, é um trabalho super bonito, é um trabalho que eu acompanhei também bem lá no início ainda, no seu mestrado, começando as suas pesquisas, eu acho que no seu TCC, né, Léo? Você ainda estava finalizando a graduação ou você já estava no Não, mestrado em era o mestrado, era 2010? no mestrado. Na pesquisa do Era o mestrado, mestrado, isso. 2009, 10, né? Isso, a gente há 10, 11 anos, a gente lá no Seminário Internacional do Grotowski, no Rio, Organizado pela pela querida Univille. Tatiana Mota Lima, e desde então, Exatamente, uma quem inclusive parceira. a Tatiana Mota Lima, a professora doutora Tatiana Mota Lima, ela assina a orelha do livro. O prefácio do livro também é assinado pelo Luiz Marfus, que também vai estar participando aqui hoje com o vídeo. Léo, para a gente poder começar essa noite de lançamento, eu quero perguntar para você, em primeiro lugar, eu sei um pouquinho lá da sua história no início do mestrado, lá aquela sua pesquisa, mas eu quero entender, eu acho que é legal também para quem está assistindo entender um pouquinho de quais foram suas inquietações principais para você poder desenvolver essa pesquisa e escrever de fato, né, fazer esse estudo, essa pesquisa, essa viagem toda que você fez até chegar ao ponto de lançar o livro. Bom, boa noite de novo aos amigos, amigas, amigas que estão assistindo pelo YouTube, que verão depois, né, quando essa live ficar disponível online. É uma pena que a gente não possa fazer um evento presencial, né, em que todos possamos estar juntos, em depois beber um vinho, alguma coisa para celebrar. Mas eu acredito que daqui a pouco a gente vai poder estar de novo fazendo esse tipo de atividade. Voltou. Sim, Voltou? voltou. Não, eu dizia boa noite para todo mundo que está assistindo, para quem vai ver depois também. É uma pena que a gente não possa estar fazendo um evento presencial. Ao mesmo tempo, é muito legal que, assim, nesse ambiente digital, mais pessoas possam assistir, né? Pessoas de outras partes do Brasil. Acho que esse é o grande ponto positivo dessa transformação digital, né, que a gente está vivendo com a pandemia. Mas, de qualquer forma, eu espero que daqui a pouco a gente possa fazer em alguma biblioteca ou em algum teatro um lançamento presencial, né? Sim, com certeza. É muito interessante esse processo de lançar um livro, né? De colocar, o primeiro que eu fiz para a dissertação do mestrado foi em e-book, então a sensação não era a mesma, e agora um livro físico parece que ele existe de verdade. E é como você também entrar em cena numa peça num dia de estreia, né? Você está compartilhando alguma coisa que foi criada, né? Que foi feita ali sozinho com um grupo de pessoas, talvez, mas que agora você vai pôr à prova ou
abrir para o diálogo, né? É um pretexto para o diálogo. Eu tenho falado disso desde o início, que esse livro é um pretexto para encontros, para reconexões, e também que essa live é também um pretexto para reencontros, como foram esses reencontros com as pessoas com as quais eu conversei para fazer o vídeo. Mas você me perguntou sobre as inquietações, né? São tantas inquietações que eu não saberia nem por onde começar. E eu acho que tudo começa lá quando eu descubro o teatro, né, num workshop em Paraná, em 2012, e desde então não consigo largar esse lugar, né, e aos poucos vou entendendo o que é dele, do que é do teatro que me interessa, o que é que me move, o que é que me faz gostar tanto, né? Que nem sempre é a cena como carreira artística, mas às vezes são outros elementos que envolvem todo o processo de criação, né? E eu acho que na graduação também, o fato de eu ter ido fazer interpretação teatral na UFSM, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, criou um outro lugar também do modo de olhar para o trabalho do ator, com também um valor e um respeito muito grande pelo ofício, né? Por esse lugar da pesquisa, do treinamento, da pedagogia que envolve esse trabalho que é tão lindo, né? Que é tão potente enquanto processo humano mesmo, né? Eu acho que quando você entra nesse universo do trabalho do teatro, do trabalho do ator, como um trabalho sobre si mesmo, como um trabalho de busca do desconhecido, de exploração de componentes outros que não apenas do entretenimento, eu acho que você desperta muitas e muitas inquietações, né? Então, desde o início eu olhei e vi sempre o trabalho do ator como, acho que o meu TCC foi alguma coisa como o jornada do guerreiro na batalha pelo não ser, alguma coisa assim. É quase um filme do Glauber Rocha, né? Tipo isso, mas eu sempre vi o trabalho do ator e treinamento como algo infinito, como algo que é um aprendizado constante que vai durar por toda uma vida. Não existe uma formação, estou pronto, agora concluí. E a cada novo trabalho que você vai fazer é começar do zero de novo, quase, né? Conversa com o Marfuz, inclusive essa semana que a gente gravou, falamos um pouco disso, que cada processo, quando você conclui, o próximo é como eu vou começar de novo. Isso foi uma colocação do Marfuz a partir das experiências dele como encenador. Uma pena que esses vídeos todos não vão poder ficar agora na íntegra aqui para todo mundo assistir. A gente teve que cortar só 2, 3 minutinhos, mas depois a gente coloca no YouTube para todo mundo ver. Foram encontros muito bonitos. E, enfim, essas inquietações eu fui levando logo depois da graduação para o mestrado, porque eu sempre entendi a universidade como um espaço de experimentação, de pesquisa, de laboratório, né? Eu sempre achei muito fascinante eu dizia até que incrível você ter um espaço e um monte de cobaia, que são os alunos para testar coisas. E a pós-graduação, um espaço com dinheiro, espaço e que eu possa testar coisas em mim mesmo. Então, é nesse lugar que eu vou para a pós-graduação, faço meu mestrado e aí eu pesquiso, tento entender um pouco essa questão do treinamento psicofísico a partir de 3 matrizes de trabalho, que eu quero citar muito aqui Cesário Augusto Pimentel de Alencar, foi meu professor, ele está no Pará hoje e a gente treinou muito com yoga e Kaleripayattu. Importantíssimo em toda essa trajetória, Paulo Márcio da Silva Pereira, quando logo no início da faculdade, em 2005, eu comecei em 2004, 2005, eu entrei no grupo de pesquisa dele e propunha uso de práticas xamânicas no treinamento do ator. E foi um processo de autoconhecimento muito fascinante. Durou ali toda a faculdade, treinamento corporal, também com outras abordagens, os sonhos lúcidos. Mas mais do que isso foi a disponibilização de nós mesmos para nos experimentar enquanto indivíduos e de olhar para esse processo do ator com menos lugar do ego mesmo, assim, da vaidade pessoal, e mais como um processo de desconstrução e autoconhecimento. E eu trabalho com a Gabriela, na época era Amado, não sei se ela segue com esse nome agora, se é Pereira ou Amado, mas que a gente trabalhou com capoeira e maculelê no treinamento. Então eu peguei essas 3 matrizes e estudei no mestrado. No mestrado eu me propus a fazer um solo sozinho, entrar na sala de ensaio e explorar o si mesmo, o corpo em movimento, e desse corpo em movimento ver se surgia uma dramaturgia e um espetáculo. Foi um processo bem complexo, difícil, e no final eu concluí que eu
precisava do outro. E o outro era um elemento fundamental nesse processo. Hoje, com uma certa maturidade, eu posso dizer que o outro poderia ser talvez um objeto, talvez um amigo imaginário, mas naquele momento da minha vida, com 25 anos, 24 anos, eu precisava de um outro, um diretor, eu precisava de um outro, talvez um elenco, vários atores, né? E por isso que eu propus estudar no doutorado a noção de contato em Grotowski. Então, o contato como esse lugar do eu-tu, né? Que explora a relação intersubjetiva, que explora a troca energética. E aí que começa essa jornada que virou esse livro, que foi a tese de doutorado, né? Que o contato me levou para vários outros campos, né? Se você, acho que é o Marfus que fala de uma viagem, né? Que você se propõe uma grande viagem. E é interessante você colocar isso porque você até divide o livro em duas partes bem específicas e você fala bastante a respeito desse processo do seu mestrado, dessa montagem desse solo, que é essa relação realmente do contato, que o teatro ele se faz com o outro, né, em relação. É difícil fazer o teatro em si mesmado, acho que você até usa um pouco esse termo do em si mesmar-se, e você trabalha em cima, primeiro que você faz uma grande trajetória em cima do trabalho do Stanislavski, depois você vem e dialoga o trabalho do Grotowski com o Stanislavski, e aí ficou para mim, né, trabalhando em cima do seu livro, essa noção exata de que as técnicas, as ferramentas, todas elas que vão, né, que estão sendo acumuladas ao longo dos anos, né, por vários estudiosos, por vários diretores, de que essas técnicas, por mais inovadoras que elas sejam, muitas vezes a gente acaba bebendo daqueles primeiros que trabalharam lá atrás, né? Talvez Stanislavski seja ainda uma grande base para tudo que a gente ainda faz hoje no teatro. Você concorda com isso? Como é que você pensa nisso hoje? Eu acho que o teatro ele é como se fosse uma grande família, uma grande comunidade, né? Então tudo que foi feito ao longo da história vai se somando e vai se acumulando e vai construindo o que a gente que vai vindo agora vai usar ou não. E claro que sempre é um processo de apropriação, né? No sentido positivo, de tomar para si, transformar na sua experiência pessoal, singularizar, eu adoro a palavra singularizar, e ver como serve aquilo que você está se propondo a fazer agora, né? Seja num espetáculo, seja num processo que você quer vivenciar. Eu acho que Helena Vassina fala teve um seminário agora na Unirio, online, inclusive, Helena Vassina, que é a professora da USP, né? Traduziu vários textos, né? De autores russos para o português. Ela fala que até hoje não houve nenhum outro sistema, não foi criado nenhum outro sistema pensando em pedagogia de atores e de atuação. Existem vários métodos, diversos métodos que a gente pode elencar, mas um sistema completo e complexo ainda a gente só tem o do Stanislavski, né? Claro que na minha trajetória pessoal, Stanislavski e Grotowski adquirem protagonismo por causa também primeiro de onde eu me formei, né? E Sim. Depois por uma identificação também quase da filosofia que eles trazem, né? Do modo como eles pensam e que me fascina, que me faz gostar de ir lá para essa fonte, né? Essa fonte como uma base que me dá vocabulário, que me dá referencial, que me dá elementos técnicos, a partir dos quais eu posso brincar ou explorar outras coisas, ou a partir dos quais eu consigo dialogar com o mundo do teatro. Eu consigo sentar com um diretor alemão, René Polish, que não trabalha com Stanislavski, que não trabalha nem lembrava mais que Grotowski existia. Foi muito engraçado no café lá em Berlim. Eu falei, eu estudo contato em Grotowski, Grotowski, eu já ouvi falar desse diretor, ele trabalha em que teatro? Ele morreu em 99. E o Polish é o grande objeto de estudo do Hans Thies Lehmann no teatro pós-dramático. Então, para mim foi um choque quando ele me disse aquilo no café. Eu pensei, gente do céu. Mas nem todo mundo precisa estar bebendo nessa fonte. As fontes dele são certamente outras, né? E eu acho que isso que é o divertido também no teatro, que você tem muitos
elementos, e a conversa com o Marfus foi muito providencial essa semana, porque ele trouxe muito isso também, de que são gatilhos, né, que você utiliza para startar processos, né? Eu startei meu processo lá atrás com essa ideia do trabalho sobre si mesmo e esse treinamento corporal, capoeira, Kalaripayattu, e esse choque de culturas que eu propunha na época. Eu trabalhava muito com essa ideia de uma desestabilização psicofísica a partir de um choque provocado por técnicas que não eram as técnicas que eu estava habituado a usar. Depois, no doutorado, o que provocou toda a viagem, a jornada, foi o contato. Né? Então, eu comecei a estudar no contato de Grotowski, aí acabei entendendo que eu tinha que voltar para o Stanislavski, aí acabei entendendo que eu tinha que ir para o Martin Buber e a filosofia, e aí que eu tinha que descobrir coisas em mim mesmo, e aí eu fui dialogando fui para a Alemanha fazer o sanduíche, e descobri a cena de Berlim, e tive que tentar dialogar com essa cena contemporânea, que não tinha nada a ver com nada daquilo que eu estava estudando do Grotowski e do Stanislavski, mas tinha, né? E aí que vai surgindo essa tessitura, e isso é criação, né? É um processo criativo, essa jornada de descobertas e buscas e conexões, né? Sim. Bom, por falar em conexões, a gente vai voltar, você vai conversar com outras pessoas aqui hoje, que não só comigo. Eu vou trazer agora 2 vídeos. O primeiro vídeo é da Adriana. Desculpa, Léo, Adriana, sobrenome da Adriana. Dá o Forno de Santa Maria, professora, doutora, genial. Isso. Até quero Adriana... logo pontuar que algumas dessas pessoas que estão nos vídeos, elas estão assistindo, eu acredito, aqui a live, e que a gente teve conversas de 40 minutos, né? Conversas que eu queria colocar inteiras aqui para todo mundo ver. Eu fiquei assim, eu não consegui cortar o vídeo, para dizer, eu tive que passar para outras pessoas fazerem os cortes, porque eu não conseguia tirar nada. E a gente precisava reduzir a 3. Então, são pequenos fragmentos, e a gente vai depois, talvez, colocar no meu canal do YouTube os vídeos completos, tá? Então, não, porque as conversas realmente são muito ricas, então não dá para desperdiçá-las. Elas realmente vão estar no YouTube depois, acho importantíssimo para todo mundo ter acesso a isso. Mas aqui nós vamos passar alguns trechinhos, então, da Adriana Dalforno, e depois o Luiz Marfus, que assina o prefácio também, entra com um vídeo, com um trechinho. Vamos rezar para que a conexão funcione, que os vídeos saiam ok, mas não se preocupem. Depois, né, se der algum problema na edição, a gente coloca o vídeo tranquilamente para poder publicá-los. Então, vou chamar então a Adriana, e depois você vai conversar, já vou trazer já direto aqui o Aldre Anunciação e o Sérgio Menezes, e aí vai ser um bate-bola entre atores e diretores. Vocês vão falar um pouquinho sobre os processos e os desafios da cena contemporânea. Então, vamos chamar a Adriana primeiro e depois o Marfus. Jornada, que tu me narrou uma jornada de herói aí, que começou lá em Santa Maria, com o teu estranhamento num lugar de códigos diferentes, né? Nem melhores nem piores, apenas diferentes, né? Mas lá nas tuas ideias iniciais do teatro já havia uma polarização entre a cena contemporânea e o ator orgânico, né? Sim. Então, olha todo o percurso que tu fez, né? Quantos mitos teve que derrubar e levantar de outra maneira para achar o teu fio condutor, né? Em quantos lugares e quantas experiências teve que ter com outras pessoas para poder enxergar ali a coisa que te interessava, né? Naquele momento, que era o contato, a relação, né? A relação, hoje em dia se fala muito que não deixa de ser um pouco o famoso entre, que todo mundo é pai, tá entre, mas é nessas fricções, ou nessas circulações energéticas, vou falar nos teus termos, é que as coisas se multiplicam, né? E tomam seu fluxo, enfim. Mas, assim, quando tu diz é um ator stanislavskiano, isso para mim não faz muito sentido, sabe, Léo? Porque o que é um ator stanislavskiano?
de fato, eu acho que existe uma ética, né? Uma perspectiva no trabalho, no que o Stanislavski propôs. Mas eu acho que cada um vai acabar desenvolvendo uma relação diferenciada com ele, né? Eu também não... O meu trabalho pouco tem a ver com a narratividade, né? Com, assim, a narratividade formal. Então, a circunstância proposta para mim não é pelo texto, eu nunca chego na imaginação através de perguntas, é outra coisa. O que interessa nele, para mim, é a experiência do vivo, né? Essa experiência do vivo que o corpo produz e o próprio corpo corporifica, a redundância em que enfim, o próprio corpo expressa, né? Enfim, mas eu acho que é da experiência de cada um. O que é bonito ver e que é aqui, o que realmente me chama a atenção na tua trajetória é saber as singularidades que tu foi produzindo em cima disso e de outras coisas, né, Léo? É muito importante também, se tu teve a necessidade de confrontar com a coisa ali atual, né? Não só virtualmente, através dos livros, mas ir na casa do Stanislavski, ir no TAM. Tu teve uma determinada experiência no TAM, tem gente que vai no TAM, por exemplo, você citou a Michelle Zaltron, ela disse que viu coisas, já viu espetáculos bem mais abertos, né, dentro da escola, né? Da escola, não sei no repertório do teatro, mas na escola, na formação. Então, depende muito da formação. É muito bonito ver a tua trajetória, né? Tu conseguiu sintetizar, assim, como que as coisas foram se construindo para chegar nesse livro que tu está lançando, que eu acho que é muito interessante de olhar uma trajetória, né? Como que o pensamento vai se formulando, se transformando. Bonito isso. Como que tu foi se saindo de uns quadrados, né, que talvez tu tivesse desde aqui, foi se colocando noutros, desconstruindo esses, aqueles, construindo outros, e como que até, né, tu se sentir confiante e escrever. Contato, a gente fala impulso e sabe que isso tem diferentes abordagens a depender do autor, do encenador, do ator que trabalha com isso, mas eu particularmente acho assim, importante você partir de alguma coisa dessa, entendeu? Assim, de alguma dessas chaves de processo criativo para abrir outras portas. O próprio Stanislavski falava assim, sobre o método dele, ainda naqueles 3 primeiros livros que chegaram ao Brasil, né, que hoje temos, digamos, uma pleia de outros livros que são mais... que revê, inclusive, as publicações anteriores, já que foram trazidos diretamente do russo ou de discípulos dele. Mas eu lembro assim que ele falava, mas já no preparação do ator, ele dizia assim, algo mais ou menos assim, que esse sistema, o método, não é difícil a gente classificar o trabalho de Stanislavski, mas ele diz assim, todas essas coisas que nós estamos trabalhando, a imaginação, a percepção, o simágico, as circunstâncias dadas, lógica de ação, a memória afetiva, tudo isso, o tempo ritmo interior, tempo ritmo exterior, tudo isso ao você puxar um desses elementos, você começa a puxar o fio do conjunto inteiro, né? Assim, não é que é porque ele não está dissociado. Assim, quando a gente fala assim do tempo ritmo do ator, por exemplo, pegando assim, você pode começar pelo tempo ritmo, seja interno, seja externo, e o tempo ritmo você vai ir para o corpo, vai para o movimento, vai para a pulsação da personagem, depois você está indo estudar as circunstâncias, ou seja, você pega um elemento e começa a interligar os demais. Isso estou falando no caso de Stanislavski, né? Porque ou você começa por um desses elementos de um encenador e interliga com outros, interliga com coisas suas, porque eu acho que tem o lugar da subjetividade. Você, por exemplo, no seu livro,
O Ator da Organicidade, no belo livro que você escreveu, as pessoas vão encontrar ali um conjunto de experiências que tem alguns elementos que alicerçam aquela história e aquilo que você está propondo, não é assim, dentro da organicidade, o contato, o impulso, contato vida, esses elementos estão ali na referência com Stanislavski e Grotowski, mas já recortados num determinado período e vistos por você, né? Então, assim, não é que as pessoas vão encontrar ali, assim, eu vou ler o Ator da Organicidade para entender Grotowski ou para entender Stanislavski ou seja quem for. Não, eu vou ler o seu livro para entender como você constrói o seu caminho, se apropria do seu método para compartilhar com o outro, compartilhar com a sociedade, com a comunidade artística, né? É como ele diz, algo que você transcreve no seu livro que resume muito bem essa discussão, que é quando Stanislavski diz: cria teu próprio método, não dependa servilmente do meu, né? Inventa algo que te funcione, inventa algo que a ti funcione, que funcione para você. É claro que isso não é uma frase dita de uma maneira assim solta, descompromissada, tipo assim, vamos inventar coisas. Não, ele está dizendo, dialogue com todo mundo, conheça quem você tem que conhecer e escolha seu caminho, abandonando algumas referências e construindo outros, né? O que é que serve ao meu corpo, que é único na vida? O que é que serve à minha vida, que é a única que eu tenho, que nenhum outro vai ter a vida que eu tive? O que é que serve à minha memória? O que é que serve à minha presença no mundo, à minha presença no palco? E quando você pensa isso, você atrai naturalmente esses elementos que mais te servem, mas que podem não servir a outro. Não é? E que eu diria mais ainda, que pode servir a você num determinado espetáculo, num evento cênico, numa Microfone, aqui, microfone, agora sim. Que delícia. Nossa, que lindo ouvir primeiro Marfuse e Adriana, só para introduzir para a Sérgio e para a Audrey, antes de cumprimentar direito, assim. A Adriana foi minha professora na graduação e essa semana eu tive uma conversa memorável com ela, muito linda, assim, de alguém que te conhece desde que você começou a dar os primeiros passos e consegue olhar a tua trajetória. E assim, é tão potente isso, né? E o Luiz Marfuse, que tive a oportunidade de acompanhar tantos processos criativos dele aqui na Bahia, e é um diretor de uma generosidade impressionante, uma pessoa de uma generosidade impressionante, um professor incrível, e com um olhar também muito apurado e preciso sobre o trabalho do ator. Bom, boa noite, Sérgio, quanto tempo, né? A Audrey também. Feliz aqui de estar participando da tua estreia, do lançamento do teu livro. Muito feliz. Boa noite, estão me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Estou feliz também de reencontrar meu amigo, colega de cena, Sérgio Menezes, e feliz também, Léo, por essa realização, né? Um livro é sempre algo muito especial, né? Que são palavras selecionadas especialmente para as pessoas, compartilhamento de conhecimento e sobre um assunto que nos é muito caro, assim, para nós atores e atrizes, né, Sérgio? E muito lindo ter agora aqui essa composição de um elenco, né, de atores, porque eu fiquei pensando, tem que ter um momento nesse lançamento o objeto do trabalho, que é os atores, né? E a gente tem é tão complexo esse nosso ofício, né? E às vezes ele se torna tão simplificado, né, no dia a dia da vida, e as pessoas não pensam que existe tanto trabalho por trás, né, tantas coisas. E vocês dois eu acompanho há 10 anos agora, quase, no Namíbia, né? Vocês já atuaram juntos, coisas de backstage, processos de ensaio também, de adaptação. E aí eu fiquei pensando que quanta história não tem ali, né? Quanta experiência.
Principalmente se pensar assim, tipo, processo criativo, né? Processo da cena. Vocês dois têm bases de formação diferentes, vocês vêm de escolas diferentes, vocês têm técnicas diferentes, mas quando vocês estão juntos em cenas, vocês estão conectados, têm uma sinergia, têm organicidade, vocês estão vivos, né? E aí a minha pergunta é como vocês percebem esse... É consciente o processo de vocês já ou é intuitivo? Como vocês percebem a técnica que vocês exploram ou trabalham quando... Quer começar, Vandrex? Vai lá você. Olha, intuitivo, o Sérgio já pensou aí numa atriz que ele admira muito. Mas a intuição é tão bonita, né? Assim, eu posso começar, Sérgio, assim, eu acho que eu gostei muito de ouvir o Mafuz falando, e a Adriana também, porque é um pouco isso, assim, quando o Mafuz fala, né, do Stan, que fala, procurem a sua metodologia, procurem o seu caminho, eu estou dando aqui umas pistas, umas técnicas. E eu acho, a impressão que eu tenho, pegando como base os trabalhos que eu fiz, inclusive com o Sérgio, que a gente já trabalha desde 96 juntos, né, Sérgio, se eu não me engano, entre palco e entre tela, audiovisual, muitos anos. Né, assim, baseado nessa experiência de parceria com o Sérgio e na minha várias outras parcerias, eu penso que é isso mesmo, o Mafuz tem uma análise muito precisa, existe uma metodologia que cada ator vai criando em si, e esse mix, ou esse combo, vamos dizer, de técnicas que ele vai agregando, não significa que ele tem uma técnica que ele vai seguir a vida inteira, eu acho que é uma rede, a gente vai, a cada trabalho, a cada colega que a gente encontra, a gente vai capturando modos de fazer, e vai formando um caminho estratégico, que por mais que a gente fale que é intuitivo, eu acredito que a gente tem uma consciência muito grande do que a gente está fazendo. Todo ator tem uma consciência muito grande. E aí, quando você fala assim, técnicas diferentes que os atores e atrizes têm, mas no final encontra, parece que esse final é sempre a experiência do vivo, né? Parece que o objetivo final é experimentar uma vida, acontecer. É muito lindo quando a Adriana falou também no vídeo dela, que a gente não narra acontecimento, a gente acontece, a gente precisa acontecer na cena antes de narrar. A narração parece que é algo que vem num outro plano, num segundo momento, mas a impressão que eu tenho quando tem um encontro na cena, a gente busca esse final que é comum a todos os atores e atrizes, que é a experiência do vivo, é estar presente, é estar dentro do espaço-tempo, ritmo que a gente, a respiração que a gente definiu, o ritmo que a gente escolheu, o que selecionou, o que a direção conduziu, mas tudo isso acontecendo de verdade. Então, me parece que é intuitivo, respondendo a sua pergunta, mas, ao mesmo tempo, muito consciente, muito colocado. Até essa atriz, né, Sérgio, que a gente gosta muito, depois a gente vai falar quem é, talvez, talvez não precise falar, que tem uma experiência do vivo em cena muito forte, que eu e Sérgio, é bom de falar isso também, não só do lugar do ator, né, mas do lugar do espectador, né, quando a gente percebe uma atriz acontecendo em cena, sabe, a gente fica pensando quais são as estratégias que ela organizou para ter a organicidade, né, a palavra que é do livro, né, o ator da organicidade, quais foram as estripulias que esse ator fez ali para ele conseguir essa organicidade ou acontecer em cena, né? Eu acho que é muito consciente, embora a gente talvez às vezes não saiba dessa consciência. Sim. Até só para pontuar da Adriana, né, que é da tese dela, né, que ela defende esse conceito de que o ator está acontecendo, e aí entra o fluxo do vivo na cena. Eu acho muito lindo. Pois é, o Aldrin falou coisas que eu me identifico completamente, porque a gente é parceiro há bastante tempo. A gente tem um processo muito simbiótico. A gente já se encontrou em vários veículos, mas também bastante na vida. A gente troca muita informação como artista, como pessoa, e isso faz com que a gente se sinta muito à vontade quando a gente está em cena. Porque, em geral, quando a gente está em cena, a gente tem que se desprover um pouco da nossa personalidade para dar
abertura para essas pessoas que a gente se propõe a fazer e para mostrar para o público e para a gente convencer o público de que a gente eventualmente outras pessoas. E aí entra, no meu caso, acho que no caso do Aldri também, porque ele é um cara bastante técnico, ele é um especialista, afinal, mas é um sujeito absolutamente sensível. Por isso me identifico completamente e a gente também se identifica com uma série de referências, inclusive essa atriz que talvez seja nossa musa inspiradora. Pois é, mas eu diria que o meu processo ele é bastante intuitivo e eu não tenho muito pudor de falar sobre isso, porque eu não subestimo a intuição. Eu acho que a intuição ela tem um lugar privilegiado na nossa existência, especialmente do artista que trabalha muito com a sensibilidade, e isso é uma grande vantagem, se abrir portas para a intuição e fazer com que aquilo também se torne absolutamente controlável, né? Porque, afinal, a gente precisa estar no controle de alguma forma, mesmo estando fora de controle. Então, o meu processo ele é bastante intuitivo. E a partitura, o texto, quando o texto ele é organizado até certo ponto, no sentido de ser bem escrito, ele torna o nosso trabalho um pouco mais prático, objetivo, fácil e instigante, né? O texto, para mim, ele diz muita coisa. Eu acho que quando o texto ele tem uma possibilidade próspera no sentido de identificação e de motivação para o meu trabalho, quando eu me identifico com o texto, tudo fica muito mais fluido, fica muito mais possível. Claro, eventualmente a gente, muitas vezes, é jogado em algumas ciladas, e eu acho bom até, inclusive, para cumprimento de desafios. É bom estar fora da zona de conforto. É importante que isso aconteça. Sim. Peço que, por exemplo, Namíbia, que é um texto brilhante, e Aldri é um autor muito verborrágico, éramos só nós dois em cena, eu me lembro que, num primeiro momento, eu tive 15 dias para executar tudo aquilo. Acho que você se lembra, Léo. Lembro. 15 dias para executar tudo aquilo e não tive trabalho algum, porque o texto ele tem um elemento tão grande que torna o nosso trabalho muito mais prático e fácil do ponto de vista da compreensão e do entendimento. E aí o processo intuitivo ele se torna um aliado para fazer com que aquilo se estabeleça. Eu diria que é basicamente isso. Interessante, você trouxe dois elementos, embora cada um pode entrar para um caminho diverso, né? Tipo, a minha poética, eu preciso muito mais do trabalho corporal para chegar em um lugar, né? Mas o texto também, ele é essa estrutura que permite o mergulho, né? E que permite você se abrir, né? Porque te dá segurança, você tem alguma coisa ali que te norteia, né? Que te dá na conversa com o Fernando Montes fala isso, quando você vai dar um abraço, se não houvesse uma estrutura do abraço, você bateria no outro e talvez provocaria um acidente, né? A Sônia poderia provocar um acidente, mas se você tem uma técnica do abraço, você tem um caminho, né? Uma partitura, uma estrutura, você já tem alguma coisa. E eu achei muito legal também que você trouxe do abrir-se, né? Até no livro, quando eu falar do contato, uma das questões fundamentais, eu acho que no processo orgânico é isso, é o trabalho sobre si mesmo, você permitir-se estar disponível para o momento, abrir-se para o momento, abrir-se para o outro, né? E permitir que o processo aconteça de forma fluida e em fluxo, né? A gente falou agora muito intuição, mas talvez não seja intuição a palavra, né? Mas esse estar aberto ao outro de uma forma tão sem julgamento, que permite que o fluxo da ação aconteça e que você esteja vivo, em vida, no aqui e agora, que me parece muito, muito interessante de se pensar, né? Sem sem que... pena que a gente não teve o vídeo inteiro da Adriana, eu cito uma experiência que eu tive numa aula com ela, que
eu entrei num fluxo criativo e da imaginação ativa e era como se várias janelas fossem se abrindo e eu fosse mergulhando nessas janelas que tinham imagens, tinham sons, e me permitia criar dentro daquilo, né? E naquele processo, isso foi provocado por uma sequência de movimentos e também por um texto, como você disse, muito potente. Mas o não, talvez, julgamento, o crítico interno um pouco desligado, permitiu que naquele momento eu vivesse uma experiência de liberdade, de ação livre, né, na cena, e essa ação livre que é viva, né. Então, interessante como nas falas de vocês dois, embora técnicas diferentes e ao mesmo tempo, talvez, você dizendo que não tem tanto você parte mais da sua intuição, né, mas tem elementos que estão ali que fazem parte desse universo geral da arte da atuação, que a gente acaba acessando e que é o que todo mundo, no fundo, está buscando, né, que é esse lugar da criação livre, né, da criação viva, livre e verdadeira, né. Não, porque essas tecnologias, elas não são subestimadas. A gente sempre tem que investigar e perceber que elas são úteis, elas são importantes, são pilares, até para a gente desestruturar em algum momento, né? Porque muitas vezes vale a pena correr esse risco. Não, eu diria que não às vezes, mas muitas vezes vale a pena correr risco, né? Tá à beira do abismo e fazer alguns experimentos e verificar outras possibilidades. Mas, sem dúvida, que essas tecnologias todas, elas são muito úteis, elas são a nossa bússola, né? A nossa forma de entender como as coisas podem funcionar ou não, em algum momento. Sim. E tem uma coisa também que o livro fala muito de organicidade, né? O ator da organicidade. São muitos os obstáculos, né, que a gente enfrenta para entrar em contato com esse fluxo, né, espontâneo e que gera esse efeito de organicidade. Sérgio falou do texto, aí não tem como eu me furtar de falar sobre isso também, porque eu sou dramaturgo e sou ator, então existe um conflito aí também, porque a própria relação com o texto do ator já é uma relação que cria um obstáculo de organicidade, né? Já é artificial. Não é um texto que o Sérgio encontrar um texto, não foi o texto que ele criou. Então, esse encontro, já que eu li um pouco do livro, já tem um livro, viu, gente? Eu já estou lendo ele. E você fala muito do encontro, esse encontro do ator. E eu estou falando do ator que trabalha com texto, né? Esse encontro com texto já é um obstáculo muito grande na busca dessa organicidade. Porque já é um contato artificial. Né? Ele tem uma artificialidade no sentido de artifício, de vou encontrar um texto do filme, o roteiro do filme, o texto da peça, o texto, enfim, da novela. Esse encontro é um encontro, não vou dizer forçado, mas é um encontro marcado e às cegas. Então, existe, assim, como é que você vai lidar com esse encontro, né? Você vai se jogar nele, assim, porque muitas vezes, trazendo para o cotidiano das pessoas, a gente não, quando a gente encontra algo, a gente vai armado, a gente se fecha. Então, a relação de ator que eu vejo, para quebrar essa artificialidade, embarcar para uma organicidade, talvez seja essa loucura mesmo, de você pegar esse texto e dizer, esse texto é real, né? Esse texto me pertence, de alguma forma. Ou como ele me provoca, né? Me confronta também, talvez. E agora, com o teatro digital, mais ainda, porque o teatro digital ele já tem uma outra configuração que artificializa ainda mais a nossa relação, o nosso encontro. Então, é mais um obstáculo para esse ator da organicidade ou essa atriz furar e superar de alguma forma, né? E é lindo você tentar driblar esses obstáculos, né? Do encontro com um texto que você não conhece, ou um teatro digital que tem uma câmera aqui que você não sabe a altura da voz que você vai colocar. Não sei quais são as caixas de som de todo mundo aí dessa sala, por exemplo. Né? Tem umas que estão no volume 30, outro no volume 10, outro no volume 40, então é muito às cegas, é artificializado demais, né? Mas o bonito é você driblar isso de alguma forma. Tem atrizes, não vai dizer o nome da atriz não, gente, porque no finalzinho... Disseram que no ponto que tem uma atriz querendo entrar. Até o final da live... Será que é essa? Acho que não é essa. Eu tenho uma atriz querendo entrar, posso deixar entrar?
Pode deixar entrar. Ela é atriz da organicidade. Não sei. Sérgio, ela é uma atriz da organicidade, né? Ou não? Ela é completamente orgânica. Ela é espontânea, ela é intensa. Sem Eu acho dúvida que nenhuma. não é. Isso Essa é aqui fake também. news. Isso é fake news. Isso é Fake news. Tem mais uma Isso é atriz. fake. Mais uma atriz e diretora. Nossa, que Ah, privilégio essa live de lançamento. É um luxo, com que os vídeos lindo que a gente tem aqui, reencontrar que daqui a pouco vocês tem mais outros assim, para né? vocês. Depois de tanto tempo. Parabéns, Hanks, aí, por esse encontro, por provocar esse encontro, pelo livro, por tudo. Legal. Tudo é pretexto. Tava aqui no backstage, escutando vocês. A gente estava falando aqui sobre atuação e como a gente articula, né, essas tecnologias, como disse Sérgio, e esses processos que a gente vivencia, que às vezes eles são mergulhos no si mesmo, né, que partem de descobertas psicofísicas, né, no trabalho com o corporal, às vezes eles partem de um texto que nos confronta, que nos traz revelações, ou que nos estimula e inspira profundamente, né? Às vezes parte de um diretor que te conduz de uma forma especial e aquilo te gera uma inspiração também. Como é Lili nesse universo, como atriz ou como diretora, mais no cinema, né? Você, embora toda a sua trajetória no teatro também. Mas estava escutando vocês aqui antes de falar dessa ponte com o cinema, lembrando dos nossos encontros, né, no Namíbia, né, assim, que eu fiz uma manutenção um tempo, né, da direção de Lázaro, assim, uma assistência remota, vamos dizer assim. E muito interessante que o que me marca desse tempo que eu estive com vocês em Namíbia foi justamente de apertar o gatilho na coisa da presença, porque é um espetáculo que está fazendo há muitos anos. Para cair na mecanização é super fácil, né? Domina o texto de pé, de para lá para cá, para lá e para cá. Então faz durante anos a mesma coisa. Quando é que eu, como diretora, né, aí eu vou lá para Grotowski, porque Léo influenciou também muito no meu mestrado, com certeza, né, a gente morava junto, estudava junto, enfim, era da mesma sala, e, enfim, o que eu bebia, ele bebia, é inevitável um não ter contato com a pesquisa do outro. E o Grotowski fala dessa coisa do diretor como espectador de profissão, né? Então, o que vendo os meninos, né, em cena me tirava da atenção, o que deixava de ser atrativo, né? E aí a gente sempre chegava no ponto que é quando eu perco o poder de me sentir atraída pela cena que está no palco, é porque algo está saindo da presença, né? Assim, eu comecei a conectar a presença como algo atrativo. Né, para o espectador. Então, quando o ator está presente, o espectador sente a presença e ele consegue viajar mais, né? Então, o mesmo acontece quando a gente distrai, né? Assim, o espectador distrai, está olhando para os refletores, muitas vezes, claro, tem tantas coisas que distraem a gente, muitas vezes é que o jogo deixou de acontecer, o encontro deixou de acontecer, saiu, né? Ficou mecânico. Então, assim, eu me lembrava muito disso, porque falei, gente, o que eu vou falar para vocês? Vocês estão com a bola na mão há anos, né? Fazendo esse espetáculo. O que eu posso é falar, olha, não saem da presença. Então, eu acho que foi a coisa que eu mais falei para vocês naqueles anos todos, né? E voltando para essa coisa de fazer a ponte com o cinema, Hanks, eu acho que indo para isso, né? Eu acho que essa a experiência que Audrey tem também de escrever, né? Sobre o que ele atua, né? Eu escrevo sobre o que eu dirijo, né? Assim, no cinema, escolho o cinema autoral da mesma maneira que Audrey é autor dos textos que ele atua, né?
Então, eu acho que esse lugar é um lugar realmente muito especial, né? Para você se descolar e poder, poder, de fato, imprimir uma verdade, vamos dizer assim, né? Um sentido atrativo para o espectador. Então, eu lembro, assim, que, para mim, se eu puder fazer alguma conexão, assim, mais especial com isso que a gente está dizendo aqui hoje, eu acho que é esse lugar de que quando está dentro, está fora, sabe? Quando não, no audiovisual, no caso, né, é não fazer, né? É não fazer mesmo. Quando você está tentando fazer, danou-se. Você deixou de sentir, você deixou de vivenciar, você ocupou a sua mente com coisas que não são o aqui e agora, que é o que está dentro, está fora, né? Então, o teatro, a gente encontra os mecanismos, os modos de atuação, que são vários modos, né? Mas um que é bem básico, que é que você pode construir de fora para dentro, né? Assim. Eu acho que no audiovisual, pelo menos no que eu venho fazendo, assim, no cinema, como os personagens, eles são personagens semânticos, que eles carregam todo o sentido de um texto que não existe, que, assim, que no cinema, no caso, no cinema que eu estou fazendo, quase não tem palavra. Então, esse texto da palavra quase não existe. Então, o personagem é semântica, o personagem é linguagem, né? Então, o rosto do ator, o sentimento do ator, o olhar do ator, a respiração do ator, o gesto do ator, tudo isso é semântica, tudo isso cria a história, né? Quando você vai pegar a distopia, por exemplo, você vai pegar a Teresa, que são os curtas, né? Assim, que tem a coisa da ficção tá mais presente. Você vê que rosto, é respiração, é olhar, é fisiologia, sentimento. né? Tem até os atores são experimentadores da organicidade, né? Experimentadores assíduos da organicidade. E experimentar a organicidade é estar adequando também um pouco os ritmos fisiológicos do corpo ao espaço-tempo em que você está inserido, adequando os tempos e ritmos, as tensões, relaxamentos, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que você está falando, assim, também, sobre essa vida, né? Essa presença. E a diferença entre as linguagens também faz com que os métodos eles sejam readaptados também, né? Assim. Então, uma coisa é eu criar uma personagem onde eu sei que eu estou aqui, nesse enquadramento. Né? Então, qual a potência disso aqui para a história que eu vou contar? Né? E outra coisa é o teatro, né? O 3D e o ao vivo. E que tem o público aqui, né? Você está aqui no Jatete, mas você tem que abraçar toda uma audiência, né? E criar uma irradiação. Exato. Agora eu estou curioso para saber, é essa atriz, ou quem é a atriz que a gente vai revelar? Será que a gente revela? Eu acho que ela está em Nova York, né? Tá calor lá nesse momento, tá fazendo muito calor. Eu acho bom a gente deixar ela curtindo o ventilador, que ela é importante para ela. O ventilador, muito mais do que o ar-condicionado. Então, vamos deixar ela em Nova York. Eu acho que eu vou mandar um livro para ela. Vou mandar um livro para ela. Quem sabe ela faz um post no Instagram. Manda o livro para a gente, Léo, porque também tem essa coisa que Lili fala da presença. Lembro muito da Lili falando de presença, né? A gente estava, acho que no quinto ano da peça, ou no quarto ano, a gente estava, para quem está assistindo aí a live, né? A gente estava repetindo a mesma peça há muito tempo, e a repetição, às vezes,
é inimiga da organicidade, né? Então a Lili pedia, tipo, quando ela falava presença, era tipo fazer como se fosse a primeira vez, né? Então assim, fazer como se a gente nunca tivesse vivido aquilo. E esse é um desafio muito grande, assim, para os atores e para as atrizes, assim, sobretudo de teatro. No cinema tem uma coisa interessante, a pouca experiência que eu tive, assim, de tipo, a gente fica tentando preservar o acontecer, Sérgio, eu acho que eu percebo muito isso no trabalho do Sérgio, a gente fica esperando o acontecer para fazer o que a gente chama de a Vera. Não sei se quando se falar Vera hoje em dia é cringe, mas fazer a Vera. Mas se segurar para fazer o a Vera na hora que vai capturar a imagem, que vai gravar, né? No teatro isso não vale muito. O a Vera é a cada dia, assim, a presença que a Lili requisitava era diária, não valia ter a presença na quinta-feira e no sábado essa presença não está ali. E a outra coisa que eu queria contribuir, talvez, e eu acho que o livro do Léo ajuda muito nesse lugar, é quando a gente perde essa presença. Eu tenho a impressão de que, como ator, eu percebo essa não presença, quando eu não estou ali, quando eu estou ali apenas falando o texto, parece que o texto está ali na frente e eu estou atrás. Eles não estão no mesmo lugar, assim. Não sei se são todos os atores e atrizes, essa, por exemplo, que a gente não falou o nome, mas a gente percebe quando a gente não está conectado, assim, não está presente, o acontecimento, como a Adriana fala, a gente não está acontecendo, a gente está narrando o acontecimento. E aí tem outros, né, tem o épico também, que trabalha com isso, que pode utilizar isso como ferramenta, a não presença, né, esse distanciamento de narrar, ao invés de ser a própria narração em pessoa. A impressão que eu tenho é que nós atores, percebemos quando a gente perde essa presença. Sim. E aí no set, ou no set de televisão, de cinemas, fala, não, vou fazer de novo, né? Para. Então você para no meio e faz, é você se conectar com essa presença, né? Mas no teatro, não. A vez passa, você fica ali no meio. Não sei se o Fernando Santana está aí, que também dividia muito a cena com a gente no Namíbia, que tinha vezes no meio da peça que a gente virava um pro outro e falava assim, ó, não está acontecendo, né? Não vai acontecer. Assim, lá no segundo ato a gente tentava acontecer. Assim, é consciente, o ator sabe quando essa chama vai embora. Eu falei chama, mas pode ser organicidade, presença. Quando esse contato com o que está ocorrendo não se estabelece, né? E isso também acontece no cotidiano, para quem não é ator e está assistindo, né? Você se desliga. E alguém pergunta, oi, Lili, você está aqui ou você está onde? Para quem não é ator, é mais ou menos isso, assim, sabe? Quando o ator não está ali. Ele não tá ali. Aí a Lili, a diretora, vai, olha, galera, não teve presença. Aconteceu. Gente, que delícia esse encontro. Eu falei que o pretexto do lançamento e o pretexto do livro era promover encontros, né? Então, que bom que a gente promoveu esse encontro de nós quatro. E como tem o tempo, a gente não vai poder ficar aqui. A gente pode marcar logo depois um outro Zoom, e aí a gente toma um vinho e segue conversando. Eu acho que em breve você vai conseguir fazer ao vivo, né? Vamos fazer ao vivo. Claro. Lançamento ao vivo, óbvio. Ou encontro para vinho. Mas a gente tem agora mais algumas pessoas que vão participar, né? Agora na live também. E acho que muito que a gente falou aqui vai dialogar com o que o Mario Biagini falou no que vai ser o último vídeo. É um diretor italiano que trabalhou com Grotowski, que foi muito interessante algumas coisas que ele... Fui esperando uma conversa sobre técnicas e sobre metodologias, e eu encontrei um outro lugar que me surpreendeu muito e que dialoga muito com experiências. Vocês falam do lugar da experiência, de quem está no palco há anos fazendo coisas, né? E eu acho que Stanislavski mesmo construiu toda a trajetória dele a partir do olhar sobre as práticas, né? E eu acho que isso é fundamental para quem trabalha com pesquisa, de estar olhando o que está acontecendo na prática, em quem está fazendo lá no cinema, na TV ou no teatro, esse trabalho de atuação. Muito obrigado por estarem aqui hoje. E muito obrigado. Eu já estou com meu livro na mão, estou adorando. Realmente muito. Sérgio, saudade de você, viu? Muito tempo. Lili e Sérgio vão ganhar já, deve chegar pelo correio. Então, legal. Bem, saudade. Obrigado. Parabéns, Léo. Parabéns, Léo. Vamos chamar com o Matias agora, o vídeo do Matias. Um beijo. Beijo.
Vamos ver o Matias. Acho que o Jean está aqui preparando o vídeo do Matias para colocar no ar. Eu com seu irmão, né? Que a gente foi para o interior da Bahia buscar lampião. Eu nunca esqueço uma bronca que vocês me deram lá no momento. A gente foi para uma casinha dessas de barro, né? No meio do nada, com cactos. E saiu uma senhora grávida com várias crianças. E aí a gente ficou brincando. E aí, de repente, você começou a gritar comigo e dizer que eu... É porque eu não estava sendo autêntico, porque eu era falso. Na atuação. Eu disse. Foi muito, muito forte aquilo. Você falou assim que você não consegue ser verdadeiro, não consegue ser autêntico. E eu não sei se era o personagem, se você usou o personagem para falar. Eu acho que era o personagem, ele estava gravando aí. Você era o produtor, né? Sim, sim. Vou te mandar aí. Vou te mandar nesse... Me marcou muito essa coisa do que é ser autêntico, né? O que é estar realmente autêntico naquilo que está fazendo e não fakeando para a câmera, fakeando para o público, né? Sim. Coisa mais doida, Leonel, esse ano, agora, em março, me convidaram do teatro na Romênia. Romênia? Romênia. Romênia. Estava fazendo um projeto que era o Decameron. Decamerão de Boccaccio. São 100 contos, né? São 100 contos que acontecem durante a peste negra, né? Na Europa, no 1300 e pouco. E aí, então, fizeram uma versão, uma atualização disso, e convidaram 100 pessoas do mundo inteiro para fazer 100 peças curtas, né, de 15 minutos, porque são... Então, e aí me convidaram, sei lá por quê, mas os romenos me acharam e me convidaram. E então tinha que dirigir um ator, um super ator maravilhoso do Teatro Marin Sorescu de Craiova, na Romênia. Mas, sabe, aí através do Zoom. Sim, um Zoom. No Zoom ele nem falava espanhol, claro, nem falava bem inglês. Eu também não falo tão bem inglês. E era essa coisa e o romeno, agora tu falando um pouquinho mais. Mas essa coisa tão difícil da comunicação quando você não está com a outra pessoa, pensando inclusive um pouco mais da direção do que claro, da atuação também, mas diretor é tão difícil. Porque eu preciso de caminhar, de ir para um lugar para outro, de quase que tocar, né? Tocar. Foi uma loucura absoluta, mas ao mesmo tempo acho que tem também coisas positivas, né? Isso que você estava falando também de dialogar um pouco mais entre as linguagens, que às vezes também a gente tá um pouco aí no seu território, não quer olhar para outros lugares. E aí acho que, de qualquer maneira, essas coisas que abalam um pouco você são positivas, né? Isso que você está falando, de passar para o audiovisual, e depois o audiovisual que meio que retorna aqui, né? Como que podem falar uma linguagem com outra. Essa hibridização, né? A gente está usando muita palavra híbrido agora, né? Sim. Os híbridos de todas as formas. Assim como a gente também hibridiza as técnicas, né? Tipo, você pega uma técnica do Lecoq, mistura com a técnica do Stanislavski, a técnica do diretor do Teatro La Candelária, aí mistura com alguma coisa do teatro contemporâneo alemão, e aí cada um singulariza, né? Cada ator singulariza na sua poética. Total. Mas imagina aí, no primeiro ensaio com o ator
da Romênia. E aí eu estava explicando o teatro que eu faço, que eu gosto, né, a minha exploração, a pesquisa, etc., em inglês, tentando explicar uma coisa em inglês. E o cara disse, good. Like Peter Brook. E eu disse, exactly, like Peter Brook. Like Peter Brook, exactly the same. You understood. Que saudade. Matias, só para contextualizar, ele foi um colega de apartamento aqui em Salvador, na época do mestrado, um ator, diretor, dramaturgo colombiano, um grande amigo, muito especial, e quando ele esteve aqui, ele, o irmão dele e eu, nós fizemos uma viagem pelo interior da Bahia, filmando um doc-fic sobre Lampião na Bahia. Foi uma experiência muito legal. A gente ficou 5 dias de carro, com uma câmera na mão, com personagens, cada um com seu figurino e seu personagem definido dentro daquela situação que criamos, e íamos entrevistando pessoas nos lugares em que Lampião teria estado na Bahia. Foi uma experiência muito legal, e nessa conversa, que é longa, a gente falou muito sobre esse lugar do teatro digital, e a experiência que ele teve, que eu também tive ano passado, transformando um solo de 2008, que foi feito para o teatro analógico, e ele foi transformado em espetáculo digital, usando esses recursos do cinema, né, e do audiovisual, e como foi esse desafio de fazer essa adaptação. Mas nessa linha de encontros, né, que eu provoquei a partir desse lançamento, eu já convido o Fernando Montes e também a minha grande amiga Cristina Kiriazidi, que foram 2 encontros muito bonitos também, e cujas conversas completas a gente pode ver depois. Não sei se o dia já está pronto para colocar aqui. É uma pena que não, a gente ia ficar 5 horas de live se fosse tudo ao vivo. Esa cosa do encuentro con el otro, del encuentro con el otro, del contacto, es más y más hermoso, realmente. Es como realmente lo que queda. E para mim agora, mais o que acontece com o espaço teatral é que a gente consigue esculpir, tallar la presencia y el encuentro. Pero en las artes tenemos la ventaja de elevar ese encuentro en la calidad y la materia de ese encuentro, que en la vida ordinaria no se da. Porque como a gente se encontra em uma sala de trabalho, os processos que a gente consegue tocar, as comunicações que a gente consegue fazer allí, não faz em festa, não faz em rumba, não faz em comida, não faz em janta. Del mismo modo que en el escenario no haces el contacto que haces en una comida con unas personas. Y digamos, como esa posibilidad de encontrarnos y de a través del encuentro afinar la energía y hacerla más sutil, es maravilloso. Porque eso, en el encuentro con el otro, ahí suceden unas cosas muy bellas. Y para mí, más y más en el trabajo, ¿sabes? Lo que está pasando es que ese encuentro con las personas e a possibilidade é como se a gente começa a enxergar que tem todo o seu potencial criativo, mas as forças da criação manifestam em você que começam a dialogar com o outro. Não que a gente consiga fazer aqui falando, mas tem uma coisa aí pulsante que começa a acontecer e que abrindo-se a esse encontro, abrindo a percepção, os sentidos, a intuição, a escuta, que vira algo muito potente e hermoso, de uma hermosura muito impressionante. E não sei, isso é algo un maestro, con alguien que admiras, pero sí, el encuentro, o simplemente como nosotros dos, como estar bien juntos y querer hacer algo juntos, porque lo pasamos bien, y por qué no hacer arte juntos. La gente empezó a hacer teatro online, que también es otra forma de estar juntos, pero no es lo mismo. También lo sientes eso, que estamos juntos, sí, es
como ahora estamos juntos, pero no estamos enérgicamente juntos, físicamente juntos, no lo podemos mirar ahí ojo por ojo. Nos podemos mirar, pero a través de una pantalla. Así que, bueno, eso es una cosa de pandemia también, que nos puso a hacer teatro online, porque si no, no podríamos hacer más. Sí, ¿y qué te parece el teatro online? ¿Tuviera alguna experiencia como de mirando? Me cortaram. Ai, que lindo esse encontro, né? O Fernando é uma pessoa incrível, uma pessoa que, assim, me identifico muito com o modo como ele pensa o fazer artístico, o fazer teatral, e foi um encontro muito inspirador. Conversar com ele me fez ter vontade de sair do Zoom e ir para a sala de ensaio treinar. É impressionante como ele consegue provocar esse lugar, né? Talvez o Jean possa entrar agora de volta para a gente fazer essa segunda parte aqui do lançamento e depois ir para a finalização, só para trocar uma ideia, mas eu acho muito lindo isso que ele fala desse... O encontro é uma qualidade elevada, né? Um contato que só é possível na sala de ensaio. Que no palco, quando você está com o público ali, não é o mesmo tipo de encontro que você tem quando você está em sala de trabalho com outras pessoas realizando aquela experimentação, e ali você consegue chegar num lugar que você pode chegar numa energia mais sutil, né? Uma qualidade elevada de conexão. Eu acho que isso resume muito o que a gente fala sobre contato, o que a gente também pensa nessa diretriz da organicidade como uma diretriz ética e poética, né? Que vários processos se conectam, como o processo do Fernando, como o processo da Cristina. A Cristina também é uma pessoa muito especial que eu conheci nos tempos de Berlim, e ela trabalhou um tempo com o Eugênio Barba, e ela tem um modo de criar seus processos que ela sempre parte de alguma ferida interna ou de alguma questão que está mexendo nela naquele momento, e agora nessa conversa ela estava em Creta, numa ilha grega, onde ela começa um novo processo criativo de um solo, né? E juntos nós fizemos vários projetos juntos. A gente fez o The Strangers and Other Ordinary Tales, que a gente estreou em Berlim. Depois ela veio para Salvador, a gente fez o Floresta Debaixo do Mar, que é um trabalho de teatro contemporâneo que eu analiso no livro também, e que ambos nós temos uma matriz de treinamento que vem dessa linha da organicidade, que pensa o trabalho de criação a partir do si mesmo, do corpo em movimento, e como a gente se adequou a um outro diretor, uma diretora que tinha uma outra proposta cênica, né? Depois eu volto para Berlim e a gente faz o 16 Stories Towards Me, que foi um experimento bem interessante de trabalhar com histórias pessoais, e como foi difícil trazer esse outro lugar do não atuar, mas do estar aberto, disponível diante de uma outra pessoa, e compartilhando ali uma história que é muito pessoal, né? Não sei se a gente tem muito tempo mais, que a gente já está agora quase com 1h13, né? Não, mas a gente a gente vai só bater um último papo aqui antes de chamar o vídeo vou precisar de um tempo para chamar o vídeo do Biadini. Mas, Léo, eu queria que você falasse um pouquinho agora, né, para a gente poder fechar, porque o projeto do livro, ele incluiu, você falou um pouco com o Audrey sobre isso também, mas ele incluiu o pensar esse novo lugar desse teatro, especialmente esse teatro que por necessidade, né, foi acontecendo durante esse período da pandemia. Né, inicialmente de uma forma até um pouco atropelada, assim, meio aquela necessidade de estar em cena, e essas peças online que aconteceram, né, dentro da editora a gente inclusive publicou a dramaturgia do livro Filho do Presidente, que foi a primeira peça que teve a sua estreia exclusivamente no online. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu olhar dentro dessa criação do espetáculo, desse teatro, que eu não sei se a gente chama de teatro digital, acho que ninguém sabe direito qual o nome que a gente vai dar para essa modalidade, se é teatro, se é vídeo,
né? Tem a dança-teatro, será que é videodança, será que é o videoteatro? O que é Cinema isso? ao vivo. Cinema ao vivo, não sei, né? Teatro videotape, sei lá, a gente vai ter que criar algum nome para essa modalidade. Mas eu quero ouvir um pouco de você, porque você analisa isso no livro, e eu acho muito bacana que o livro tenha sido lançado nesse momento, porque você faz toda essa trajetória da sua pesquisa do doutorado, falando do 16 Stories of Me, falando do Floresta Debaixo do Mar, mas também desse novo teatro que você acabou montando junto com o Audrey nesse período. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como é que foi essa experiência para você, e também que perspectivas que você encontra dentro disso, dentro dessas novas linguagens. Uhum. A tese foi defendida em 2015, né? E como a Adriana colocou na nossa conversa, desde lá da graduação eu trabalhava essa tensão entre o ator da organicidade e essa cena contemporânea, né? Porque eu fiz um espetáculo fiz reingresso, fui para a direção, né? E dirigi um espetáculo com um grupo de alunos, e a minha proposta era trabalhar com um teatro pós-dramático, e eu tinha um elenco de atores formados, digamos, numa matriz de trabalho que ia para esse outro lugar, né, que eu vinha falando, do treinamento, da pesquisa minuciosa sobre si mesmo, a partir do corpo, no espaço, e da busca dessa poética, enfim. E foi em 2009, a gente transmitiu, 2008, a gente fez uma transmissão ao vivo, lá em Santa Maria, 3 câmeras, foi com edição em tempo real. Eu chamei um amigo da publicidade que pesquisava videoclipes para a gente criar a linguagem estética dessa edição em tempo real. E ali começou um pouquinho esse meu pensamento de como se você ter que eu acho que vai muito para o modo de condução de ensaio, né? Se você pensa em organicidade, essa linha, essa diretriz ética e poética, você está pensando muito em modo de condução de ensaio. É como o ensaio, como o processo criativo é conduzido para se chegar ao objeto artístico, para se chegar ao espetáculo. Então, são caminhos, estratégias que você utiliza para conduzir esse ator. Mas quando o que você está buscando é um outro tipo de atuação, outro tipo de código, de chave de atuação, às vezes você precisa recorrer a outros dispositivos. E, na época, eu tive dificuldade como diretor de trabalhar aqueles atores, e eu, como ator, também me sentia dificuldade quando eu me deparava com diretores que não me conduziam dentro de um processo orgânico, mas que exigiam que eu rapidamente respondesse e trouxesse uma solução cênica, engraçada ou funcional dentro da poética que estava sendo proposta. E é ali que eu começo a pensar essa relação do ator da organicidade com a cena contemporânea que eu sempre entendo com o de agora, né, de hoje. Então, até um momento, o livro passou a se chamar da cena de hoje, né? Porque você pode pegar o contemporâneo e entender como conceito, guarda-chuva, e dizer que é algo que acontece com tais e tais características, mas eu quero falar daquilo que está acontecendo hoje. E aí, na hora de atualizar a tese para agora, eu tirei todo o último capítulo, que analisava 2 espetáculos alemães, do René Polish e do Thomas Ostermayer, e trouxe 3 espetáculos que eu fiz nos últimos 2, 3, 4 anos, que é o Floresta Debaixo do Mar, o 16 Stories e o Horla. Floresta Debaixo do Mar, ele trabalha com uma narrativa não dramática, não linear, não causal, né? Foi um processo criativo bastante de invenção, né? E desse jogo mais conceitual e de ideias, e menos de processo sobre si mesmo, e que foi um desafio bastante grande, tanto para mim quanto para a Cristina. O 16 Stories, ele vai para esse lugar do despojar-se diante de uma outra pessoa, eram 16 cadeiras no espaço, 16 histórias pessoais, muito pessoais, e eu sentava diante de cada pessoa e contava uma história para aquela pessoa da cadeira, enquanto as outras pessoas ouviam, claro, mas a história era aqui. Então, que desafio foi aquele de encontrar uma autenticidade? Ela até me deu de presente essa tesoura que eu guardo até hoje, porque ela era para cortar as emoções, porque quem tinha que se emocionar era o público, e também para cortar os hábitos, os vícios, os clichês, e me colocar ali sem fazer nada, apenas contando aquela história. E daí, finalmente, ano passado, a experiência do teatro digital, né? Na Brás, esse ano, inclusive, foi um grande debate dentro dos grupos de pesquisa,
porque há um medo generalizado de que vai substituir o teatro e que vai acabar com a profissão. Eu acho que não vai acabar com o teatro. Eu acho que sim, que vai continuar existindo como uma linguagem paralela e algo que é positivo, inclusive para a democratização do acesso, né? Eu acho que foi um grande e importante momento de experimentação para a classe artística. Eu acho que a gente está vivendo hoje um momento em que a gente foi colocado diante dessa tecnologia, das possibilidades dela, e eu acho que a gente não tem que pensar em definir o que é e nem como vai ser no futuro isso. A gente tem que aproveitar agora o momento para usar e abusar disso, experimentando todas as possibilidades criativas que isso nos dá. E depois entender como isso vai ajudar um espetáculo ou outro no formato tradicional. Mas o ator, nesse processo, também é interessante, né? Eu peguei no Horla e o Inimigo Invisível, por exemplo, nós pegamos como a gente fala, pegamos um espetáculo que foi criado em 2008, que era um espetáculo criado nessa via da organicidade, ou seja, ele teve toda uma exploração corporal, qualidades de movimento, qualidades de energia, uma busca por uma pulsação energética na cena. Ele tinha... ele era mais sustentado, digamos assim, nesse jogo de energias e movimento, quase uma dança, do que com a própria história, né? E ao transformar ele em teatro digital, que é quase um cinema, né? Que a gente teve que levar para um espaço, ressignificar as marcas, colocar uma cadeira onde não existia, colocar um objeto cênico e ter que dialogar com as câmeras e entender esse jogo das câmeras que vem para cá, vai para lá, e nós fomos lá para o Eisenstein para tentar entender como essa composição estética acontecia também, né? Que é o ator aqui, mas aí tem uma sombra estrategicamente colocada ali, ou tem um copo que foi posto ali porque vai criar um código de diálogo com alguma coisa lá na frente. E essa outra lógica de cena, e como adaptar aquele espetáculo, aquela lógica e coerência daquele espetáculo analógico, e jogar ali naquele espaço cênico, que era cênico, fazer o espetáculo ao vivo, mas para 3 câmeras que se locomoviam no espaço, né? Eu acho que nesse sentido eu percebi que as ferramentas que eu trazia em mim como um ator que vem dessa diretriz ética e poética da organicidade, elas permitiram que eu me adaptasse nesse novo contexto. Então, nesse sentido, eu acho que todas essas matrizes, essa base técnica ou de princípios ou de elementos, eles acabam contribuindo muito para os atores nesse momento digital, para a gente pensar esses ajustes, porque ele está calcado num lugar da experimentação também, daquilo que você vai criar os diálogos com os dispositivos que estão ali e aprender a singularizar seu próprio processo e transformá-lo em um processo útil para aquela estética que se pretende abordar naquele momento. Então, nesse sentido, eu acho que até esse livro aqui ele vai acabar sendo muito útil para os atores hoje nesse teatro digital, porque ele aborda justamente a jornada de um ator que teve uma formação X, com uma base de princípios X, e que vai percorrendo diversas estéticas e poéticas, lançando mão dessa base, mas também singularizando ela e misturando com outras, e descobrindo novos princípios, e se encontrando com um ator, ou com um diretor, ou com um workshop, e incorporando aquilo. Eu acho que o autor contemporâneo é isso, ele vai pegando elementos de diversas frentes e trazendo para si. O que é importante, talvez, ter é uma diretriz ética e poética. E eu acho que isso, a organicidade, ela acaba guiando, né? Porque ela me permite ter um caminho seguro. Não importa que elemento que eu vou associar a esse processo. Não importa que técnica, que matriz. Eu tenho um caminho seguro que é um propósito, se a gente vai falar da linguagem de negócios contemporânea, né? É um propósito que está guiando toda essa mistura, né? Esse arcabouço que a gente vai orquestrando e também traz uma responsabilidade no modo como você orquestra. Como eu falei lá no início, eu vejo o trabalho do ator e a atuação como algo muito sério. Eu acho que é um ofício e a gente não pode deixar ele se transformar em alguma coisa que é qualquer coisa. E aí eu brinco, qualquer influencer vai lá e vai passar a fazer. Eu acho que a gente precisa dar importância ao processo, né? Que é o que torna especial tudo isso. Né? Sim. E também a própria questão do vídeo digital, que né, da vídeo digital do teatro, né, no digital, ele passa por isso também, né? Encontrar, descobrir de que forma utilizar essa nova ferramenta
e se somar isso às ferramentas que já foram adquiridas por processo, né, da organicidade, do fazer teatral. Embora que eu falei isso muito com você também, e eu acho que nem é só para o ator, né? Eu acho que o seu livro ele é um material riquíssimo para qualquer profissional, para qualquer artista que lida com o corpo em cena, né? O bailarino, o performer, até para dizer também que de como que todas essas manifestações artísticas elas estão cada vez mais híbridas, usando até o termo que você usou com o Matias, né? De como que está cada vez mais híbrido, como que a gente está cada vez mais rompendo essas paredes entre as diversas formas de fazer artístico, né? Isso é muito importante. Bom, eu tô aqui desesperado, gente, para poder colocar o vídeo do Biadini, porque a gente tem questões técnicas, mas tudo bem. Eu quero que você, então, eu espero que a gente consiga colocar o vídeo aqui, apresentar o vídeo. Nos meses passados, eu pensei muito as palavras que eu he utilizado nos anos passados para falar do ofício do ator, o que é a base do trabalho do ator na cena. E eu pensei, o que eu falei não é a mesma coisa que eu faço quando estou atuando, quando fico atuando. Foi uma surpresa, né? Que eu entendi, não é a mesma coisa. Quando eu tento explicar, não é o que eu faço. Por exemplo, muitas vezes eu falei com atores mais jovens que a base do trabalho do ator é uma linha de ações. Mas eu acho que tem outra coisa. Exatamente, pensando quando eu era criança. Finalmente, eu pensei, faz algum tempo, que o trabalho do ator não tem base. Porque a base sou eu. E eu não é uma coisa muito sólida, né? Eu é um processo, né? Eu não sei o que é eu, mas acho que o sentimento, a sensação que eu tinha quando eu era criança, isso é, para mim, pessoalmente, não para todos, para mim, é um pouco a base. Quando você fala, o que vai acontecer se todo para? Não? Para, na cena. Eu acho que os momentos onde algo para são os mais interessantes, né? Porque o espectador também, como se fala, se desperta. Sim. O que acontece? O que aconteceu? Nada. Todo para. Legal essa ideia do... E aí você derruba todo o meu livro, na verdade, porque... Não tem... Ela tem talvez só imaginação e curiosidade. Sim. E também quase um instinto de o que é jogar. Jogar, né? Jogar. To play. Que é
atividade muito, eu acho que é uma coisa muito profunda no ser humano, e não somente, também nos animais. Um amigo que é um biólogo me falou, faz um tempo, que quando você põe alguns ratinhos em um lugar novo, com comida, a primeira coisa que os ratinhos fazem não é de buscar comida, é de explorar o espaço novo, de jogar. Bom, primeiro, muito obrigado à Edições Cândido, né, por ter acolhido o projeto. Obrigado a todas as pessoas que colaboraram com o projeto também, tanto com as quais eu encontrei agora essa semana, como todos os mestres, professores, amigos, pessoas que estiveram comigo, artistas. Como eu disse, é um pretexto para diálogo. Então, esse livro, eu espero que ele abra portas para diálogos, para conversas, para que a gente possa ter um objeto em comum para estarmos trocando e nos encontrando. Então, por favor, entrem em contato, mandem mensagens. O livro está à venda com 10% de desconto no site da Edições Cândido, já desde agora, né? Também é muito importante salientar que ele está sendo financiado pelo projeto da Lei Aldir Blanc Bahia, e 280 exemplares serão distribuídos gratuitamente e enviados para escolas de teatro e dança no Brasil. Então, escolas, universidades, escolas privadas, a gente está mapeando isso e vai enviar 280 exemplares para todas essas instituições, e até se houver alguma instituição interessada que queira, entre em contato com a gente para que possamos enviar o livro. A gente vai fazer também um cardzinho divulgando isso, tá? Mas são 280 que serão enviados, e ele está à venda com 10% de desconto no site da Edições Cândido, depois vai estar também nas outras livrarias. Isso, ele vai estar disponível em livrarias, em e-book também, então vai estar disponível em livrarias em diversas capitais, em algumas outras cidades também, mas a gente vai divulgando, o Léo também vai divulgando, e a disponibilidade do livro. Muito obrigado, Léo, a todo mundo que ficou na live até agora também, tá? Espero que tenham gostado, foi muito legal estar aqui com vocês. A minha primeira live desde o início da pandemia, quer dizer, eu fiz a peça digital, mas live falando a primeira. É a primeira live que você faz, é sério? É a primeira. Que ótimo. Bom, gente, muito obrigado, uma boa noite. Dizer mais uma vez aqui o compromisso que a gente vai ter de deixar os vídeos disponíveis de todas as conversas que o Léo teve, que são conversas riquíssimas, e que o livro está disponível à venda e logo, logo nas livrarias também. Léo, uma boa noite. Eu queria só salientar ainda. A gente já falou lá no início um pouquinho, mas queria agradecer muito de novo. Primeiro, o Luiz Mafuz, porque ele foi meu orientador lá no mestrado e também foi uma pessoa muito importante na minha trajetória acadêmica de pesquisa. Muito, muito mesmo. E Tatiana Mota Lima também foi muito importante na minha trajetória acadêmica. Dentro da pesquisa de doutorado, ela foi uma interlocutora muito importante. E agora também nessa fase. E ambos estão no livro. Mafuz com um prefácio belíssimo que ele escreveu, e a Tatiana com a orelha do livro, que também está muito linda. Então, muito obrigado aos dois. São pessoas que eu tenho um carinho imenso. Obrigado. Léo, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a gente vai conseguir soltar o vídeo do Mário. Ah, não, vamos não, tá certo. Ih, gente, eu tô muito fixado nesse vídeo. Então, olha, boa noite. Isso, agora está lançado. Agora está só começando a trajetória do livro. Até logo, gente. Até logo. Boa noite.